Olha, os trilhos que cortam a planície de Parnaíba guardam memórias de um tempo em que o trem era sinônimo de progresso. A estrada de ferro central do Piauí começou a ser construída em 1913. Décadas depois, ligou Teresina à nossa cidade, mas acabou tida como um elefante branco e aí, infelizmente, desativada. Em pleno aniversário de Parnaíba, nós revisitamos essa história, ouvimos historiadores que ajudam a perpetuar esta memória. É uma viagem pelas lembranças e pela esperança de ver novos trilhos novamente em movimento. Entre o movimento dos trens e o silêncio que hoje toma conta dos trilhos, Parnaíba construiu parte de sua história. Uma história feita de chegadas e partidas, de encontros na estação, de cargas e sonhos que viajavam sobre o ferro. Hoje, o Museu do Trem é um dos lugares onde é possível reviver um pouco dessa memória. Parnaíba cresceu ao redor dos trilhos e o apito do trem marcava o ritmo da cidade. A estação era ponto de encontro e de comércio. Hoje, os trens já não passam, mas o trabalho dos historiadores e a antiga estação mantém viva a memória ferroviária que ajudou a moldar a cidade. Então, o transporte ferroviário ele chega em Parnaíba, né? Em 1916 a gente vai ter aí o lançamento da pedra fundamental da construção da estrada de ferro central do Piauí. É uma estrada de ferro que foi pensada juntamente com a construção de um porto que era para transportar as riquezas do estado. Né? Parnaíba foi escolhida e lutou muito também para a construção dessa ferrovia, porque ansiava-se, né, alavancar esse mercado que já estava instalado na cidade. Né? Parnaíba já era uma cidade que tinha um comércio bastante desenvolvido, né, fazia relações comerciais não só com o Brasil, mas também com outros países da Europa. E daí o transporte ferroviário chega, né, ele é construído, né, em partes, porque a princípio ele vai ligar Parnaíba até Piracuruca e fica assim durante muitos anos. Então a ideia que era ligar Parnaíba ao interior para transportar essas mercadorias, não vou dizer que ele é frustrado, porque ele vai servir, vai ter uma importância muito grande, né? Mas a construção, a finalização, se é que a gente pode dizer assim, ela acontece na década de 60. Então, somente na década de 60, a estrada de ferro, ela consegue ligar Parnaíba a Teresina. Então, se o trem encantou as pessoas no começo do século XX aqui no Piauí, aos poucos as pessoas vão se encantando por outro transporte, né? O transporte ferroviário. Aqui no Piauí, especialmente a ferrovia que liga Parnaíba a Teresina, ela vai ficando também esquecida, porque o projeto do governo, e aí quando eu falo governo eu não estou me referindo só ao Piauí, já estava voltado para outro transporte, que já era o transporte automobilístico, que vai ser implantado no Brasil e com muita força, especialmente nos anos que Juscelino Kubitschek foi o presidente da República. O trem ele saía de Parnaíba, passava por Bom Princípio, Frecheira, Cocal. Quando foi se construir a rodovia, essa rodovia ela não saiu de Parnaíba passando por Bom Princípio, ela saiu de Parnaíba já passando por Buriti dos Lopes. O economista e museólogo Antônio Melo, neto de um antigo ferroviário, fez o inventário das peças do acervo do Museu do Trem, ajudando a manter viva essa história. Ele relembra a trajetória ferroviária de Parnaíba e a ligação pessoal que herdou do avô. Eu, como parnaibano, não de nascença, mas de criação, já moro aqui há mais de 25 anos. Eu tive um avô que foi funcionário da Estrada de Ferro, ele era guarda da Estrada de Ferro Central do Piauí, né? Então, para mim é uma grande satisfação, inclusive porque realizei esse trabalho de conclusão do meu mestrado no ano de 2016 e 2017, exatamente sobre o acervo do Museu do Trem do Piauí. Então, eu como economista e museólogo, não poderia deixar de falar sobre a importância econômica, né, que a Estrada de Ferro teve na vida de Parnaíba, na vida do parnaibano. E aí o que restaram foram apenas as memórias, né? Memórias de pessoas que viveram naquela época, que trabalharam, né?
comum no caso que eu citei, meu avô foi funcionário da Estrada de Ferro. E posteriormente restou aos profissionais, né, aos historiadores, a pesquisadores das universidades. Esse museu ele conta com um acervo de mais de 400 peças, dentre as mais variadas, equipamentos, capacetes, roupas, jalecos de funcionários da época da Estrada de Ferro. Conta com um grande acervo de fotografias, quadros da época de funcionamento da estação. Conta com pedaços de trilhos do trem, com pinos, com ferramentas que eram utilizadas para a manutenção da Estrada de Ferro. Conta com a catraca por onde passavam os passageiros, né? Já que essa é a estação onde os passageiros aguardavam o trem. Então tem um acervo muito rico. A pergunta que muitos ainda fazem é por que o avanço e a modernização da ferrovia não acompanharam o crescimento urbano e econômico da cidade. No fim, ficaram apenas as lembranças e o patrimônio material que desperta boas memórias. A ferrovia ela não conseguiu se sustentar aqui na cidade de Parnaíba por conta de uma dificuldade principalmente política, se deve principalmente numa perspectiva política, também numa perspectiva econômica, porque não havia justificativa política e econômica na época do processo de desativação que sustentasse a ferrovia. Pelo menos isso era uma justificativa apontada na época. Que época que eu estou falando? Na época do processo de desativação da Rede Ferroviária Federal, a Refesa, que ocorreu nos anos 90, um processo de privatização da malha ferroviária brasileira. Então, aqui no Piauí não seria diferente em boa parte dos estados brasileiros que perderam sua malha ferroviária em detrimento da construção de rodovias. E a gente está falando da década de 50 com Juscelino Kubitschek, que inicia todo um processo de construção de rodovias em todo o território nacional, e as ferrovias foi perdendo aos poucos vamos dizer, o protagonismo. Se antes se colocava muito verba do governo federal na construção e manutenção dessas ferrovias, a partir da década de 50 isso não vai ser, vamos dizer, primordial. Começa a se desenvolver, a fortalecer as rodovias em detrimento das ferrovias. Boa parte do acervo dos ferroviários da Estrada de Ferro Central do Piauí está lá em São Luís, e também uma dificuldade muito grande de manter esse acervo, que é um acervo razoável, mas é um acervo bem significativo da Estrada de Ferro. Eu não estou falando só Parnaíba, estou falando ferrovia numa perspectiva geral. Aí aborda cidades como Cocal, Piripiri, Piracuruca, Altos, Teresina. Então é um acervo grandioso que precisa ser observado, né? E eu acho que o Instituto Patrimônio tem um papel fundamental nesse processo de catalogar esse acervo, preservar esse acervo e manter esse acervo vivo na memória da população que convive ao seu redor e que convive com esse acervo nas suas cidades, né? Hoje muita gente passa pelos trilhos que ainda cortam a cidade sem imaginar a importância cultural e histórica que eles carregam. Conhecer o nosso passado para também projetar o nosso futuro.